Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre competências para o trabalho. O que você precisaria saber para ser um bom profissional nos próximos anos? O que você precisa saber, o que você precisa saber fazer e quais são as atitudes esperadas de um profissional de sucesso. Eu começo essa discussão falando um pouco sobre os conceitos de competências e também explicando alguns termos que serão utilizados nesse vídeo. A princípio, nós temos um mnemônico para explicar o que são competências, é o CHA, que são as iniciais de conhecimentos, habilidades e atitudes. Nós temos competências técnicas, que é o que você sabe, e habilidades, que é o que você sabe fazer. Também um termo utilizado para esse grupo de competências é hard skills. Tá? Em contraposição, nós temos os soft skills. Hard skills são competências duras, competências pesadas, e soft skills são as competências leves, que, explicando um pouco melhor, você pode entender como competências comportamentais, que seriam as atitudes que um profissional tem frente ao mercado de trabalho, frente a desafios, certo? A gente vai explicar muito a respeito da parte comportamental. Em Portugal, eles usam muito soft skills ou competências transversais, certo? No Brasil é mais comum falarmos em comportamentais, ok? Então, essas competências comportamentais estão muito ligadas ao que eu quero fazer, quais as atitudes que eu tenho frente a um desafio no trabalho, ou na escola, ou na vida. Mas vem a pergunta: por que estudar competências para o trabalho? Eu vou começar essa explicação trazendo parte da entrevista que eu fiz com o professor Carlos Ramos, que é doutor em informática, e também coordenador do Programa de Mobilidade Acadêmica Brasil-Portugal e professor do Instituto Politécnico. Uma das componentes que é muito importante para a empregabilidade, além de todas as questões de competências técnicas, e, por exemplo, se nós queremos um informático, ele deverá dominar bastante bem as tecnologias da informática para trabalhar numa empresa, mas, além disso, há todo um conjunto de competências que nós aqui chamamos de competências transversais, soft skills, que têm a ver, por exemplo, com a capacidade daquela pessoa trabalhar em grupo, saber lidar com conflitos que possam aparecer, saber negociar, sendo um informático também dominar línguas, porque é muito importante ser capaz de, sobretudo, a questão do inglês. Portanto, todo esse género de competências são competências às quais o empregador dá muito valor. E há um estudo que são o Soft Skills 2020, que elenca as 10 principais competências que um empregador procura, entre elas a capacidade de resolver problemas complexos, mas também a questão da criatividade, também a questão de orientação ao cliente, saber lidar com potenciais clientes daquilo que estamos a desenvolver. Portanto, é muito importante que o profissional domine essas competências. E muitas vezes elas não são muito treinadas nos cursos superiores ou nos cursos técnicos, e devemos reservar espaços para isso. Não quer dizer que tenhamos uma disciplina de competências transversais. Significa mais do que isso, significa nas disciplinas existentes ver em que medida é que podemos treinar, temos uma planificação ao longo do curso de como treinar cada uma dessas competências. O professor Carlos ele falou sobre as 10 competências para a década de 20, e aqui eu trago esse rol das competências. Seria conhecimentos em linguagens e textos, informação e comunicação, pensamento crítico e criativo, raciocínio lógico e resolução de problemas, conhecimento científico, técnico e tecnológico. No IFES nós trabalhamos muito esse número 5 com vocês, né? Relacionamento interpessoal, desenvolvimento pessoal e autonomia, bem-estar, saúde e meio ambiente, sensibilidade estética e artística e consciência e domínio corporal. Lá no Porto, eu
conversei com 2 psicólogas que são do Gabinete de Orientação Profissional dos estudantes do ISEP. Essas 2 psicólogas trouxeram à prática como elas trabalham com os alunos no dia a dia. Então, eu vou apresentar para vocês agora a psicóloga Madalena Abreu e a psicóloga Tânia Almeida. Em termos individuais, o que nós fazemos são acompanhamentos individuais e personalizados, em que os ajudamos a refletir os passos das suas carreiras e, acima de tudo, a desenvolver competências transversais e competências que lhes permitam estar mais atentos e mais aptos, mais capazes de dar resposta ao mercado de trabalho. Ou seja, também a pensar em si, a fazer uma autorreflexão sobre as suas competências, as suas mais-valias e como é que deve apresentar isso ao mercado de trabalho. Quais são as soft skills, as competências transversais que vocês mais precisam trabalhar com a aluna? Comunicação oral, na minha perspectiva, não só em plateia, mas de 1 para 1, para além de ser uma competência muito valorizada pelo mercado de trabalho, porque todos os dias nós comunicamos. Um workshop que já o fizemos várias vezes este ano letivo, dedicado à comunicação oral. Sim, a comunicação oral, o trabalho em equipa também, daí as empresas estarem constantemente à procura e nós termos convidado esta empresa para desenvolver este workshop. Isto porque nós mesmo trabalhando num gabinete sozinhos, alguém reporta a nós ou nós reportamos a alguém. Aliado, se calhar, e aqui eu ponto destas 2 grandes competências que falávamos, a inteligência emocional, que efetivamente é aquilo que o sucesso, não é? Depende deste equilíbrio entre a razão e a emoção. Da forma como os nossos alunos se apresentam desde o primeiro momento, seja a entrevista, seja outro processo, até ao primeiro dia de trabalho, até à permanência deles durante a sua permanência na empresa. Porque muitas das vezes eles saem daqui com 3 anos de teoria, mas depois falta-lhes a prática e falta alguém que lhes expliquem o que é realmente estar num chão de fábrica, como é trabalhar em equipa, quais são realmente os problemas diários, quais são as competências necessárias e exigidas dentro de uma empresa. A título de curiosidade, eu trago para vocês o folder da última rodada de oficinas que elas fizeram com os estudantes. Aqui temos várias competências sendo trabalhadas, como gestão de tempo, gestão de estresse, liderança, criatividade e resolução de problemas. Aqui ela dá o nome de como pensar fora da caixa, como criar oportunidades profissionais, enfim. São vários temas que podem ser abordados nesse tipo de assunto, principalmente se você está trabalhando com soft skills, porque isso depende de cada um, é da personalidade de cada um. Aqui eu vou apresentar mais uma entrevista que eu fiz com a minha orientadora, a professora Gorete Marreiros. Ela vai falar sobre o projeto WBL, que é um projeto de desenvolvimento de competências desde o nascimento até a vida adulta. E o trabalho dela e da equipe dela, que são profissionais da área de informática, de programação, e atuam principalmente com o assunto inteligência artificial, eles estão desenvolvendo um programa em cooperação com alguns países na Europa que vai mapear e acompanhar essas competências dos estudantes. É um software que vai agregar escolas, estudantes e empresas. Vou deixar que ela vai explicar muito bem como é o programa. Este, Cláudia, que é o WBL, é um projeto Erasmus, que envolve parceiros de Portugal, Espanha e Itália. A nossa participação, portanto, é um projeto que visa mais o ensino profissional. O nosso papel aqui foi desenvolver uma plataforma que suportasse a criação de cursos, a definição de competências, a definição de outcomes e o mapeamento entre o que os alunos aprendem e o que é pretendido para o curso. Portanto, é esse o nosso papel. Nós estamos num papel muito de desenvolver a infraestrutura informática que irá dar suporte a essa definição. O projeto envolve empresas, envolve escolas. Eu, conhecendo as competências dos alunos que tenho registados na plataforma e conhecendo os interesses e as necessidades das empresas, fazer um match inteligente das duas coisas
e propor um diplomado daquele curso àquela empresa. Eu visitei também o gabinete Alumni de outro instituto, que é dentro do Politécnico do Porto, mas é no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto. Um gabinete Alumni é um departamento de ex-alunos. E muito interessante que essa moça é uma psicóloga que se chama Laura Gil. Ela começa o trabalho com os estudantes enquanto eles estão cursando o último ano do curso. E é também uma orientação profissional voltada para competências, desenvolvimento, aconselhamentos. Ela me passou muitas informações sobre currículo, LinkedIn também, mas o que eu queria trazer para vocês é um livro que ela me disponibilizou, o PDF, que chama Preparados para Trabalhar. É uma coletânea de artigos de várias professoras do Instituto Politécnico que fizeram um levantamento sobre as principais competências para os estudantes, para quem está entrando no mercado de trabalho. E eu disponibilizo o PDF também desse livro para vocês, quem tiver mais interesse. Eu achei bem interessante essa figura que traz as principais competências que foram sinalizadas por aqueles alunos que já terminaram o curso. Foi uma atividade de grupo focal com pessoas já formadas, com os diplomados, e as palavras que estão em destaque são aquelas que tiveram maior peso. Então a gente tem aqui resolução de problemas, espírito de equipe, saber gerir o tempo, capacidade de liderança, trabalho em grupo. São inúmeras, mas é importante você ver que resolução de problemas, você ter uma situação nova à sua frente e você conseguir resolvê-la, gerindo bem seu tempo, com dinamismo, responsabilidade, com trabalho em equipe, enfim, elas são interligadas, elas não são soltas, não são caixinhas que você tem que ir colecionando, mas que deve fazer parte do seu dia a dia no trabalho, como para que você seja um bom profissional. Bom, aqui eu apresento a minha proposta de trabalho. Mais uma vez, por conta da pandemia, essa atividade eu não consegui desenvolver. Eu comecei a trabalhar, mas não consegui terminar, então não vou apresentar o que eu já trabalhei com os professores. Então, a minha proposta seria um mapeamento de competências de um determinado curso. Eu começaria esse trabalho pedindo para que os professores me relacionassem os conhecimentos, as habilidades e atitudes que o estudante teria ao final, ao concluir aquela disciplina. O que se espera desse estudante? E depois eu agruparia isso por semestres, porque ao contatar uma empresa, eu poderia ter algum material na qual a empresa que contratasse um aluno que estivesse no primeiro semestre, ou que estivesse no segundo, ou que estivesse por completar o terceiro período, ela saberia quais são as competências que ela poderia esperar desse profissional, que ela pode desenvolver para agilizar a formação dele, enfim. Eu também pretendo fazer uma pesquisa com as empresas, verificando quais são as competências que são valorizadas, e o objetivo é elucidar para professores, empresas e também para estudante o que se espera dele a cada fase do processo educacional. Isso ajuda muito a eliminar frustrações dos estudantes e também de quem está trabalhando com ele, seja na empresa, seja na escola. Agora vamos à sessão lá e aqui. Lá no Porto, eu conheci a professora Goretti, ela me apresentou esse projeto, eu tive acesso à equipe da pesquisa, muito interessante, e o trabalho que eles estavam desenvolvendo foi basicamente mapear as competências usando as 10 competências para os anos 20, que eu apresentei lá no começo e que o professor Carlos também citou. Outro momento foram as palestras que eu assisti, palestras e oficinas, em todas elas sempre se falava sobre competências para o mercado de trabalho. E interessante dizer que o aluno do ISEP, das engenharias, lá do Instituto Politécnico do Porto, eles não têm problemas quanto às hard skills, eles são muito bem formados.
porque os professores, assim como no IFES, nossos professores são muito bons, eles trabalham muito bem a parte técnica com vocês. E o que a gente precisa começar a trabalhar seria a parte comportamental, para que vocês cheguem mais bem preparados no mercado de trabalho. E também a conversa com as psicólogas do ISEP-Go e também com Laura Gil, que me trouxeram aí muitas informações interessantes, como vocês já viram. E sempre abordando competências para o mundo do trabalho, principalmente as soft skills. Agora em Sergipe. A atividade, mapeamento de competências, foi proposta à coordenação, mas ainda está em análise, a gente não conseguiu avançar muito nesse processo. Durante as atividades de pitch, orientações diversas, quando eles vão para uma entrevista, quando eu divulgo uma vaga, ou quando eu vou avaliar o currículo do estudante, eu sempre abordo a importância do reconhecimento e do desenvolvimento de competências, o que ele tem a apresentar para o mercado de trabalho. E eu fiquei muito feliz quando eu fiz a minha primeira entrevista aqui no Brasil com a coordenadora geral de estágios. Ela me disse que tem um professor do IFES que estava trabalhando com uma plataforma de integração empresa, escola, estudantes, também com foco em competências. E ela me apresentou esse professor e aqui ele fala um pouco sobre a elaboração desse banco discente de talentos, que é um trabalho que ele começou a fazer em Tobias Barreto e agora ele continua com esse projeto lá em Itabaiana. Eu apresento a entrevista que eu fiz com ele e a entrevista dele só temos o áudio, porque foi feita agora, quando nós já estávamos em isolamento social. É uma ferramenta estratégica de facilitação da inserção dos alunos, inicialmente lá do curso técnico de Tobias Barreto e agora vou propor aqui para o curso superior, a inserção desses alunos no mercado de trabalho. Então, essa ferramenta ela vai possibilitar que as competências dos alunos, né, se tornem disponíveis através dessa plataforma, em forma de perfis, né, para serem consultados pelas diversas empresas da cidade e da região. Como objetivos desse projeto, a gente pode relacionar, por exemplo, possibilitar a seleção dos alunos para o preenchimento de vagas, né, de trabalho disponíveis, a promoção de alunos já contratados dentro das organizações, movimentação de alunos nas diversas áreas das organizações, o desenvolvimento dessas organizações, a redução da rotatividade decorrente de falha, né, no processo de contratação, redução das frustrações por parte dos alunos ao exercerem funções divergentes de seus respectivos perfis profissionais, a meritocracia no processo de seleção desses alunos. À medida que a gente se preocupa com a definição do perfil desses alunos, ele perpassa necessariamente pelo levantamento das competências. Então, o uso do chá ele é preponderante para a gente poder fazer o mapeamento correto de cada competência, para cada aluno, e em cima disso a gente estabelecer um perfil para que o aluno possa ser aproveitado dentro do seu conjunto de competências. E aí, em cima desse perfil, a gente direcionar para os cargos que poderiam aproveitar, né, essas competências. Então, lá no curso de Tobias Barreto, por exemplo, a gente fez um mapeamento do mercado em quais os principais cargos que podem ser exercidos pelos egressos do curso de comércio. Gerente, a parte de atendimento, de estoquista, contas a pagar, contas a receber. Em cima de cada cargo, cada função dessa, a gente definiu os cargos, né, baseados na classificação brasileira de ocupações, e agrupamos essas competências. Então, há uma série de processos, são 6 processos de triagem, onde a gente vai usar essa ferramenta para fazer esse mapeamento, tá? Então a gente vai usar, por exemplo, o teste de dominância cerebral, vamos usar o teste de personalidade profissional também, a análise de desempenho através da nota das disciplinas, análise do comportamento em sala de aula e atividades extraclasse, tá? E dinâmica de grupo também serão utilizadas. E todo esse mapeamento vai ser feito por uma equipe multidisciplinar. Vai entrar a turma da pedagogia, da psicologia e os professores e coordenação do curso. É interessante ver como esse projeto do professor Vinícius se parece e se aproxima do projeto da professora
Gorete de Portugal. E eu coloco abaixo na descrição do vídeo o PDF do projeto, para aqueles que quiserem saber mais informações. Aqui, mais uma vez, eu coloco a lista das 10 competências para a década de 20, para um bom profissional. Então, é importante ressaltar que no que diz respeito a competências, a depender da profissão que você for escolher, você vai desenvolver mais um grupo de competências do que o outro. Por exemplo, se você escolher a área de comunicação social, letras, você vai estar trabalhando mais linguagens e textos e informação e comunicação. Se você seguir para uma engenharia, raciocínio lógico, conhecimento científico, técnico, tecnológico, se você for trabalhar na área de vendas ou mesmo na área de RH, que é a minha área, né? Relacionamento interpessoal é importantíssimo, bem-estar, saúde, meio ambiente, é a parte de saúde. Pensamento crítico e criativo, eu acredito que seja para todos, mas principalmente para quem está na área de criação. Sensibilidade estética e artística, se você for para a área de artes. É importante saber que você tem que ter um pouco de cada uma delas, mas que a depender da profissão que você escolher, você vai ter uma ou outra, ou um grupo de competências mais desenvolvidas. Então, seria isso. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero ter trazido algo proveitoso para a sua prática profissional.